Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, nós estamos novamente aqui nos estúdios da Pomodoro para mais um conteúdo especial para você, para que você possa ter eficiência nos processos, entendê-los melhor e com isso, claro, aumentar a produtividade das pessoas. E hoje nós vamos falar num assunto bem delicado, mas muito importante, que é sobre a família. A questão do organograma da família, o que cada um faz dentro do processo. O que acontece? Na maior parte das empresas familiares, das fazendas, né, que são famílias, o problema está aqui em cima, porque não está bem definido o que cada um faz. E isso gera um transtorno enorme lá embaixo, porque o povo lá de baixo está vendo assim, ó. Aqui vocês veem, a visão de vocês, o ponto de vista é do alto, né? E quem está lá embaixo está vendo aquela bagunça lá em cima, que nem vocês mesmos conseguem enxergar. Quando eu digo vocês, a família. Então a ideia aqui nessa aula é que a gente consiga definir, ajudar você a definir um pouco melhor isso daí. Se você, por exemplo, é uma família que tem lá várias pessoas na família e que todo mundo compra, e que todo mundo vai lá e busca peça numa determinada loja, chega lá, um coloca no almoxarifado, outro deixa administrativo, outro já leva direto para o mecânico. Se não tem procedimentos, aí a coisa ficou pior ainda. Então o primeiro passo, né, é definir esse organograma da família. Não estou nem falando do organograma lá no geral. Então, qual é o conselho diretor? Quem são as pessoas que estão no conselho diretor? Normalmente são as pessoas que são sócias do negócio. Se não são sócias, por exemplo, é o pai e 3 filhos, o pai com 4 filhos, enfim, ou são só 3 irmãos que os pais já faleceram, a gente precisa definir o que cada um faz. Qual o setor que cada um cuida? Mas se nem setores estão definidos, vamos começar pelos setores. Então o primeiro passo, né, decidir o conselho diretor. Então os 3 irmãos, essas pessoas que eu falei. O segundo passo, quais são os setores chaves que tem na fazenda, né? Financeiro, normalmente, administrativo financeiro, o operacional, a questão técnica, né? Muitas vezes tem famílias que têm uma pessoa só para cuidar dos investimentos, né? Não é muito comum, mas eu conheço famílias que têm isso, né? Então nós temos que definir quais são os principais setores para que a gente coloque alguém da família, né, ou alguém nesses setores. Agora, muito importante é que tenha compatibilidade com o cargo. Você já pensou? Vamos colocar alguém lá no financeiro que não sabe nem fazer conta de juros, por exemplo. Então não faz sentido. Ou então, beleza, eu vou cuidar do operacional, mas o cara nunca trabalhou na lavoura, nunca foi operador, ou não sabe de nada como é que funciona a lavoura, não é agrônomo, né? Não precisa ser agrônomo para você gerir os processos. Agora, você também não pode colocar engenheiro de produção, para poder cuidar da parte técnica da lavoura. Também não faz sentido. Então, tem que ter compatibilidade com o cargo que você vai exercer. Ah, mas nós não temos compatibilidade. Então alguém vai ter que se especializar nessa situação, nesse cargo. Nós não podemos ficar simplesmente achando que vamos dar conta de algo sem buscar conhecimento. E aí que começam os grandes problemas. Por quê? Porque as pessoas que estão embaixo, subordinados, eles vão dizer, mas o cara não sabe de nada, moço. E principalmente se o cabo que está aqui em cima não tem humildade para dizer, não, realmente eu não sei, mas eu vou aprender essa bexiga aqui, né? Aí sim você conquista a galera, aí você cria autoridade, porque você é humilde, né? Mas nem sempre isso acontece nas famílias, né? As pessoas já vêm com um ar de superioridade porque são filhos dos donos ou então são os próprios proprietários e realmente são superiores. Mas não é por isso que não deve ser humilde, né? Bom, então depois disso tem que detalhar as tarefas, né? O que cada um tem que fazer. Então, você é responsável por isso. Eu até vou falar numa aula nas próximas aulas, sobre responsabilidades e atribuições. Como definir essas responsabilidades e atribuições, como escrever mesmo isso, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas o importante é considerar a idade das pessoas, né? Por exemplo, eu tenho um filho aí que acabou de sair do 2º grau, não quer estudar, e eu vou colocar ele para cuidar da parte de manutenção, por exemplo. E isso tem que ser feito via sistema. E vamos supor que o cara não gosta de mexer em computador e nem quer fazer isso.
já não dá, né? Então, quando a gente fala na questão da idade, é importante que as pessoas, os filhos comecem cedo, né? Entendam. Eu sempre digo, cara, o cara tem 12, 13, 14, 15 anos, já vai mostrando para ele como é que funciona lá o almoxarifado, como é que tem que se fazer o controle, né? Ensina. Eu conheço pessoas e famílias que o menino vai como fazer um estágio, vai aprendendo essas coisas, né? Isso é importante, né? Compreender como é que funciona uma fazenda desde pequeno, né? Porque no futuro vai ser dele. Então, quanto antes ele começar a conviver com a realidade da fazenda, é melhor. Mas só que você não vai poder dar um cargo, né, de responsabilidade para uma pessoa de 16, 17 anos que está chegando agora, né? E também não adianta vocês quererem passar, por exemplo, para uma pessoa que tem 70 anos e não gosta da tecnologia, ou não se acostumou, ou não aprendeu e nem tem interesse, de você passar a responsabilidade de controlar as finanças através de um sistema. Se a pessoa fez o tempo todo, a vida inteira lá no caderninho, e máximo conseguiu ver uma planilha de Excel, agora você quer fazer isso por um sistema que é necessário, mas não adianta botar aquela pessoa como responsável. Então tem que ter alguém que operacionaliza isso, transforme aqueles dados em informações e apresenta para essa pessoa de alguma forma que ele consiga compreender o que está acontecendo, para onde está indo o dinheiro, o que está sendo feito com o dinheiro. Porque é um grande problema. E eu sei, eu vivo isso. De pessoas que falam, né, se não sei para que esse sistema, na minha época eu sabia tudo o que acontecia aqui, agora está tudo escondido. Eu acho que estão me roubando. Por quê? Porque ele não consegue interpretar o que está no sistema. Agora, se tivesse no caderninho dele, ele sabia como ele sempre fez. Então tem que ter essa sensibilidade de não colocar pessoas que não se adaptam às novas tecnologias para fazer algo ou gerenciar alguém que está, por exemplo, vai ser o cara que vai cuidar da parte administrativa. Tudo está sendo feito no sistema, mas ele não sabe enxergar, não sabe olhar, ele só vai ver aquilo que mostram para ele. Isso vai gerar uma desconfiança, né? Um desconforto, não vai ser legal. Então, é uma coisa que tem que se pensar. Depois que se definiu, né, quem vai fazer o quê, é necessário que se dê autonomia, né? Não adianta, não, vai fazer, mas eu vou ficar o tempo todo aí enchendo o saco, ou então vou dizer como é que tem que fazer. Passe uma tarefa, delegue, eu também vou falar aqui numa aula sobre delegar, como delegar de uma forma eficiente, sem ter constrangimento e sem ter incomodação. Então, depois que você passou ser responsabilidade para uma pessoa, deixa essa pessoa fazer. Na reunião semanal ou na reunião do conselho mensal, que tem que ter, que é outra coisa que normalmente não tem, aí sim a gente conversa sobre determinada situação que aconteceu em determinada área e em grupo se fala, a partir de hoje então vamos fazer dessa forma. O jeito que foi feito não ficou legal. Simples, uma conversa muito, muito franca, né? Não tem que ficar criando problema onde não tem. Depois, preparar os sucessores. Eu acabei antecipando. Então, quando tem crianças, né? Quando tem jovens que estão chegando, está acontecendo numa fazenda que eu atendo agora. Chegou uma pessoa, né? Ele recém-formado, é agrônomo, e, teoricamente, os cargos todos estão fechados, né? Tem pessoas para cada cargo. E aí, o que a gente faz com essa pessoa? É da família, né? Ele é herdeiro, ele vai trabalhar lá, ele quer trabalhar lá, se formou para isso, né? Então, como é que a gente vai lidar com isso? Em que local nós vamos colocar? Não adianta deixar ele lá e dizer o seguinte, não, vai se encontrando, veja o que você gosta. Para mim isso não faz sentido, sabe por quê? Porque no futuro ele não vai ser um dos herdeiros desse patrimônio e desse negócio, então ele tem que saber tudo do negócio, ele tem que ter uma noção de tudo. Mas ele fez agronomia, por que ele vai cuidar da parte de manutenção? Porque manutenção é o lugar que mais dinheiro vai embora. Se não tiver gestão de manutenção numa fazenda, é o maior problema, a gente perde muito dinheiro com isso. Então, porque o cara é agrônomo, não pode em algum momento, nesse ano, nessa safra, cuidar da parte de manutenção, analisar, ver como é que é feito, para que quando ele vier para cuidar da parte operacional, ele saiba como é que funcionam as máquinas e qual é a capacidade produtiva, né? Quais são as peças que mais são trocadas.
Então, não faz sentido. Ele só pode ser agrônomo, agora exercer a parte técnica. Ele pode ajudar, sem problema nenhum, mas ele também pode ser responsável por outro setor da fazenda, né? De repente, pelo administrativo também, ajudar no administrativo, emissão de notas, ver como é que funciona os romaneios de entrega, ver se a família tem outro negócio também para ele começar a entender. Porque, como eu digo, no futuro vai cair nas mãos dele. Então, ele tem que saber um pouco de tudo, certo? Então, é importante que se prepare os sucessores. Quando a gente fala em preparar os sucessores, é o que eu estou falando. Não porque o cara é agrônomo, ele vai exercer só agronomia. E quem vai administrar a fazenda? Esse é um grande erro que se comete. As pessoas fazem uma especialidade e querem cuidar daquela especialidade. E quem cuida do dinheiro, moço? Quem cuida da parte administrativa e financeira? Qualquer pessoa, eu, engenheiro de produção, sou da Stefani Lean, quem cuida do faturamento? Se eu não tratar de cuidar do faturamento, de pagar as contas, de ver se o trabalho está dando resultado, lucro ou não, a gente vai falir. Qualquer negócio, eu estou aqui no estúdio, esse estúdio tem que dar dinheiro para sustentar quem está aqui fazendo trabalho, para pagar os salários. E na fazenda? Se o cara é herdeiro e é agrônomo, pronto, eu só vou cuidar da lavoura e pronto. E no futuro, quando não tiver mais os pais para cuidar do financeiro, quem vai cuidar? Então, para mim, não faz sentido isso que eu estou dizendo. O cara fez agronomia, agora vai ser só agrônomo. Se ele é filho de dono, se ele é parte do negócio, como herdeiro, tem que entender de tudo um pouco. Então, não é porque ele chegou agora que ele tem que ir lá, vá cuidar da manutenção, depois vem no administrativo. Como é que ele lança a nota? Como é que no futuro ele vai coordenar uma equipe se ele não sabe nada do que está acontecendo, né? Então, nesse sentido que eu falo que eu não concordo que se o cara é filho do dono, fez agronomia, ele vai só fazer aquilo. A gente tem que fazer que todos saibam um pouco de tudo. Depois, oferecer oportunidade de conhecimento. Por exemplo, aí que está. O rapaz chegou aqui agrônomo, tá bom, mas ele vai cuidar da parte administrativa. Então, bora se especializar, fazer um curso. Hoje não precisa fazer faculdade para você aprender um negócio, não. Faça alguns cursos, algumas mentorias sobre aquele determinado assunto e você vai conseguir dominar, vai fazer. O que eu sempre falo é o seguinte, quem fez uma faculdade normalmente já desenvolveu o raciocínio, principalmente quem faz exatas. Quando falo engenharia, eu sou engenheiro de produção. Até o quarto período, todas as engenharias aprendem a mesma coisa. É cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2, química, não sei o quê, cálculo, um monte de coisa de cálculo, que serve para desenvolver o raciocínio lógico. A partir daí, cada um segue na sua especialidade, civil, mecânica, mecatrônica, produção, um cabrito que for. Mas todo mundo aprendeu a desenvolver o raciocínio. Portanto, depois disso, para você criar uma outra especialidade, não tem muita dificuldade. É só buscar ajuda no YouTube, num curso, numa mentoria, enfim. Então dá para fazer isso aí sim. E o mais importante agora que eu falo é conduzir a gestão de uma forma imparcial, né? A gente precisa definir algumas coisas. Por exemplo, a questão financeira. Se eu tenho uma família ali, a gente precisa definir entre os sócios ou entre a família qual é a retirada mensal de cada família ou de cada indivíduo. Porque se não tiver isso definido e cada um vai comprando as coisas à medida que for necessário e o dinheiro vai saindo daquele caixa, moço, é certo, é uma receita de confusão. Então precisa se definir qual é a retirada de cada. Por exemplo, vamos imaginar que cada um tem uma porcentagem, ou então cada um vai ter uma quantidade de sacas de soja, ou de, sei lá, arroba de algodão, seja o que for. Que no final da safra ele vai ter um montante definido em algum produto. Tá, beleza, não tem problema. Mas ele vai precisar de quanto para viver, para sustentar a família, para pagar a escola do filho, para ter o lazer, para poder fazer uma viagem. Precisa se definir. Tudo bem que um pode gastar mais do que o outro, não tem problema. Eu quero 20 mil por mês, eu só quero 15 mil, eu só quero 10 mil. Tá tudo certo. Porque lá no final, tu vai descontar daquela comissão o montante vezes 12 meses, né? Então, beleza, todo mundo fez o que quis da vida. Tá tudo certo, desde que não passe do que ele tem a receber. Mas isso precisa ser definido, porque é certo que vai dar confusão
se isso não acontece. Porque um cara compra uma coisa e outro vai ficar assim, mas por que comprou? Nem precisava comprar isso aí. Então esqueça isso aí, não pode, tem que estar definido. Isso é uma coisa extremamente importante. Tomar decisões com base em méritos, né? E não porque é sobrinho, porque é filho, porque não sei o quê. A meritocracia tem que prevalecer e a meritocracia depende do que ele exerce como profissional no dia a dia, né? E é muito comum ter essas confusões aí, né? De primos ficar com ciúme de outro. Aí quando eu falo que vem os agregados, noras e genros, pior ainda, né? Porque uma nora comprou uma coisa e a outra viu aqui que a mulher do irmão, no caso a cunhada, né? Comprou um negócio e também quer comprar, aí já começa uma confusão, aí quando se encontra lá na festa de Natal já dá briga e o negócio é bem comum, muito mais do que a gente imagina, né? No fim das contas, irmãos não se falam por causa de uma bodega de um negócio que não foi bem definido na área financeira da fazenda. Então, cuidem disso, não precisa chegar a esse ponto. E como eu falei, isso acontece, é muito real isso no nosso dia a dia. Principalmente nessa época aqui no oeste da Bahia, onde nós estamos, e outros lugares também, nós estamos naquela transição daqueles guerreiros que vieram lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, Mato Grosso, de outros estados de São Paulo, vieram para o oeste da Bahia, desbravaram esse negócio aqui, criaram um patrimônio de milhares e milhões de reais de terras aqui, agricultáveis hoje, aí vem os filhos para tomar conta desse negócio e acaba criando uma confusão enorme e daqui a pouco estão se separando porque não tem uma ordenação na parte financeira. Então não faz sentido a gente ter esses problemas, sendo que a gente pode evitá-los organizando a parte financeira, tá? E a coisa mais importante, como eu falei, crie-se um conselho diretor, defina todo mundo que cada um é responsável e a gente promover uma comunicação saudável, uma comunicação técnica sobre cada assunto, criar métricas, dizer, olha, a gente pode ir até essa aqui de manutenção, a gente só tem esse orçamento para fazer a operação esse ano, então não dá para fazer abertura diária, vamos deixar para o ano que vem. Cria uma estratégia de uma comunicação saudável, porque o maior problema é quando não se conversa, não se planeja, né? E a maioria das fazendas não tem esse planejamento. Quando digo a maioria das empresas familiares, a conversa é jogando carta, a conversa é num domingo que se encontra todo mundo no almoço, não se tem uma reunião formal numa segunda-feira de manhã para definir o que vai ser feito na semana. E aí depois a confusão é certa. Aí na segunda de manhã, um filho que foi viajar, chegou tarde, dormiu demais, não foi para a fazenda, não acontece nada. E a confusão começa nessas atitudes aí. Então, o agricultor precisa se profissionalizar. Por isso que eu falo, a minha missão na Stefani Lin é transformar agricultores em empresários. Porque faz todo sentido tratar a fazenda como empresa. Se a gente tratar a fazenda como uma empresa de verdade, com as regras, com tudo que tem que ser, a gente vai evitar um monte de discussão, inclusive de cisões familiares, que hoje é muito comum. Então, por gentileza, siga essa dica aí, meu querido. Faça, se reúnam, criem as responsabilidades e atribuições, que é o que eu vou falar na próxima aula. E aí, vamos agregar?